Olá, sejam bem-vindos para mais uma edição do TRT Entrevista aqui na programação da TRT-FM e também no nosso canal do YouTube. É sempre um prazer poder falar com você, trazer as informações aqui da Justiça do Trabalho. Hoje a gente vem para poder falar de um tema super interessante, que é sobre o trabalho escravo nos dias atuais. A nossa entrevistada é a professora da área de Direito da Universidade Federal de Mato Grosso, a professora Carla Leal, que também já foi juíza aqui no Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso, né, doutora? Seja bem-vinda aqui. Obrigada. Sempre bom poder recebê-la. E aí, antes da gente poder começar e falar sobre o tema, né, que é o trabalho escravo nos dias atuais, porque por mais que pareça que a gente passou, esse sistema foi já superado, a gente sabe que ainda existe e a gente precisa falar sobre isso, né? Antes, eu gostaria que a gente pudesse esclarecer, que a senhora esclarecesse pra gente o que é parecido, o que é diferente quando falamos sobre o trabalho escravo nos dias atuais, nos dias de hoje, e qual que é a diferença como era antigamente. Tá. Queria que a senhora falasse sobre isso. Com certeza. Eu acho importante realmente a gente fazer essa distinção que as pessoas ainda confundem. Inclusive, o judiciário confunde, buscando nos dias de hoje traços de uma escravização que ficou na era colonial. Sim. Ok? Colonial e império. Né? Desde 1888 a gente já tem a lei que proíbe a submissão de alguém à escravização. Né? Porque antes disso era permitido, era legalmente permitido. Daí a gente passa por um longo processo, né, onde as elites brasileiras não tinham interesse em que houvesse, né, a abolição da escravatura, até um determinado momento que, por pressões externas, econômicas externas, acontece então a libertação dos escravizados. Nesse regime legal, onde você podia ter propriedade sobre uma outra pessoa. Né, e isso acontece, então, como eu disse, em 1888, só que acontece sem nenhum preparo. Ou seja, as foram libertadas e foram colocadas à margem da sociedade. Não teve nenhuma medida de inclusão dessas pessoas. Se a gente for ver, o projeto que se pretendia aprovar previa, por exemplo, a reforma agrária, a destinação de terras para essas pessoas, para que eles pudessem, então, uma reparação, né, para que eles pudessem, então, recomeçar a vida com alguma estrutura. Isso não foi feito. E isso, então, tem consequências até os dias de hoje, né? Por conta desta, eu diria, totalmente desastrada abolição da forma que foi feita, sem políticas públicas para integrar essas pessoas à sociedade, ao mercado de trabalho, nós temos hoje uma situação de pessoas totalmente vulneráveis, normalmente pessoas pretas e pardas, que se submetem por conta da sua vulnerabilidade, estão expostas, então, a essa condição, né, que é uma condição análoga à de escravo. Tá? A diferença é essa. Antes nós tínhamos, uma restrição de liberdade, nós tínhamos uma possibilidade legal das pessoas serem escravizadas, de você ser propriedade de um outro ser humano. Hoje isso é proibido. A legislação hoje é muito mais específica e daí a gente pode falar sobre quais são então os tipos penais, né, os meios de execução desse crime que hoje é a submissão à condição análoga à de escravo. Então não tem que discutir hoje, mas ele não tinha cerceio de liberdade, não tinha vigilância armada, isso não é trabalho escravo. Sim, é trabalho, não é o trabalho escravo nos moldes clássicos, mas é uma condição análoga que hoje a legislação continua rejeitando, rechaçando, e daí tem uma penalidade, uma pena, né, que considera crime, então, você agir nos termos do artigo 149 do Código Penal. Sim, aí então já vamos entrar nesse assunto, porque eu queria que a senhora dissesse para a gente, então, quais as leis ou decisões judiciais que são referências na luta, né, contra esse tipo de crime que ainda existe no nosso país. Hoje, quando a gente fala em bem jurídico, né, quando a gente discute no direito, principalmente no direito penal, qual que é o bem jurídico protegido, né? Por exemplo, no crime de homicídio, a vida. Então, toda a legislação penal, toda a legislação penal tem, então, é um bem que ela está protegendo. Sim.
No nosso caso, a proteção, no caso do trabalho escravo contemporâneo, a proteção é a dignidade do trabalhador, a dignidade da pessoa humana. E a dignidade da pessoa humana é um dos pilares, né? É fundamental, foi eleita como fundamental pela Constituição de 1988. Todo o nosso sistema jurídico, seja penal, civil, trabalhista e tudo, é baseado nesse pilar, que é o respeito à dignidade da pessoa humana. E no caso do trabalho escravo, então nós temos lá na Constituição Federal, né, a dignidade da pessoa humana, o valor social do trabalho, tudo bem que ao lado da livre iniciativa, mas nós temos ali então o valor social do trabalho. O trabalho é considerado um direito social, né, o direito ao trabalho. Então nós temos vários dispositivos na Constituição Federal que permitem com que nós afirmemos que o trabalho em condição análoga de escravo viola vários princípios constitucionais e a dignidade da pessoa humana. Uhum. Na sequência, a gente tem o Código Penal, artigo 149, que trata então, atualizando, ele foi atualizado em 2003, atualizado para trazer então quais são os tipos, os meios de execução do atual crime de trabalho escravo. Sim. E esses meios são, primeiro, o trabalho forçado, que é aquele para qual a pessoa não se ofereceu espontaneamente ou se ofereceu espontaneamente, mas mediante falsas promessas. Quando ele chega no local, ele vê que não é aquilo que foi prometido, e daí as pessoas não deixam ele sair, da pessoa sair Sim. daquela condição. Então tem o trabalho escravo. As jornadas exaustivas, que é um outro tipo também que caracteriza o trabalho escravo, né, que é um meio de execução do trabalho escravo, que é a submissão à jornada exaustiva. Quando eu falo em jornada exaustiva, eu não estou falando de excesso de horas extras apenas e tão somente. Uhum. Eu estou falando daquela jornada que exaure a pessoa, que consome ela não só fisicamente, como mentalmente. Aquela jornada que a pessoa não tem os descansos anuais, que são as férias, não tem os descansos semanais, que são os repousos semanais remunerados, ele não tem os intervalos entre as jornadas, tem jornada exaustiva, aquelas jornadas que a pessoa realmente despende uma energia que o consome enquanto ser humano. Uhum. Isso é jornada exaustiva. O outro meio de execução é a servidão por dívida, né? Ou seja, muito comum. Você já sai da sua casa, é recrutado num determinado lugar por as figuras que a gente chama de gato, né? É recrutado num outro lugar, né? Normalmente a dinâmica que acontece é essa, é recrutado num outro lugar, é levado ou para uma fazenda ou para uma obra ou tal, e a pessoa já sai devendo, né? O que não pode acontecer. Sim. Ele já sai devendo a passagem, às vezes ele chega, ele tem que comprar a bota para ele trabalhar, né, produtos, EPI, os equipamentos de proteção individual. Ele tem que comprar, às vezes, as ferramentas de trabalho, por exemplo, se é um desmate, que normalmente, nesse caso, o crime ambiental anda junto com o crime de trabalho escravo. Ele tem que comprar a motosserra, ele tem que comprar comida superfaturada, e isso, às vezes, cobra por alojamento. Então, uma série de questões. Isso faz com que a pessoa tenha uma dívida e normalmente, artificialmente elevada, que a pessoa pode trabalhar o resto da vida, que não vai conseguir pagar nunca. Então, esse é um outro meio de execução que a gente chama de servidão por dívida. E, por fim, né, o que é mais comum, mais de 90%, são as condições degradantes de trabalho. O que eu diria condições degradantes? A pessoa não tem acesso à água potável, não tem alojamento adequado, não tem uma comida farta e suficiente, né? E essas questões, então, configuram a degradância. E qualquer uma dessas 4 meios de execução, separadamente, configuram trabalho escravo. E na prática, doutora, como que funciona esse combate? Como que funciona a fiscalização, as políticas de prevenção, né, e a lista suja, né, do trabalho escravo? Como que funciona? Fala pra gente. O Brasil, ele é considerado bastante avançado em termos de mecanismos de combate ao trabalho escravo. Uhum. Inclusive, vários modelos, várias iniciativas brasileiras, várias políticas públicas brasileiras são copiadas em outros países. Né? O Brasil é indicado pela ONU, pela OIT, como exemplo de boas práticas Sim. no combate, mas isso não tem sido suficiente. Em média, a gente consegue 3.000, 3.500 pessoas são libertadas, são resgatadas dessa condição anualmente.
né? Aqui em Mato Grosso, agora, meses atrás, 2, 3 meses atrás, nós tivemos um resgate de 563 pessoas, né, numa construção de uma usina de biodiesel, enfim. Então, continua acontecendo, né? Mas o Brasil tem uma política pública. Ele tem, desde 2003, o que a gente chama de grupo móvel de fiscalização, que são grupos nacionais, que são formados por pessoas de vários lugares, até porque, às vezes, dependendo do lugar que você está, você corre até risco de vida, né? Se você for fiscalizar e tal. Esses grupos móveis são formados por auditores fiscais do trabalho, né, da Superintendência Regional do Trabalho, pelo Ministério Público do Trabalho, pela Polícia Rodoviária Federal, pela Polícia Federal, às vezes pelo Ministério Público do Trabalho, Defensoria Pública da União. Então, esse grupo, eles recebem as denúncias. Nós temos um sistema, até esclarecer para os ouvintes, nós temos um sistema agora, uns 2 ou 3 anos atrás, chamado IP, ou até um pouquinho mais. Esse sistema você pode denunciar na internet, né? Você pode entrar só colocar IP, né, trabalho escravo, com I, com isso, porque às vezes pessoas lembram do sabão, né, então, isso. IP, e esse sistema, então, você faz com o maior detalhe possível para facilitar e já vai para Brasília e daí começa a se organizar essa fiscalização. Entendi. Né? Nós temos também as próprias superintendências regionais têm os seus grupos locais, grupos estaduais, né? E terminando, por exemplo, há um flagrante, né? A pessoa é libertada, é resgatada dessa condição análoga de escravo. A gente tem uma questão interessante, que é um seguro-desemprego resgatado. A pessoa que é resgatada dessa condição, ela recebe 3 meses de seguro-desemprego de um salário mínimo, que é mínimo ali para ele tentar se recuperar, até a questão emocional, física e tal. E, além disso, depois que é passado todo o processo administrativo, onde essa empresa ou essa pessoa física que foi flagrada submetendo alguém à condição análoga de escravo, se por acaso ele não conseguir conseguir reverter o auto de infração, que é feito lá no momento do resgate, ele pode, ele entra nessa lista que você mencionou, que é chamada de lista suja. Lista suja, né? Ela é publicada a cada 6 meses pelo Ministério do Trabalho e lá são incluídos, então, os nomes das pessoas ou das pessoas jurídicas, né, pessoas físicas ou jurídicas que foram, então, foram flagradas submetendo a condição análoga de escravo. Essa lista, ela impede que essas pessoas tenham acesso a crédito público, né, ou seja, os bancos públicos não podem emprestar se a pessoa estiver ali. BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, qualquer banco público, ele está proibido de emprestar dinheiro para essas pessoas, para fomentar a economia, fomentar a atividade dessa pessoa física ou jurídica. E, além disso, serve também de transparência. É uma medida que você, enquanto consumidor, antes de comprar um determinado produto, eu posso verificar, né? Se eu tiver esse cuidado, eu vou verificar se aquela pessoa está ou não na lista suja. E é possível também, por exemplo, aqui no Mato Grosso, eu não sei como é que está funcionando agora, mas tem uma lei que proíbe de participar de licitações quem esteja na lista suja. Então tem uma série de consequências econômicas. Infelizmente, quando dói o bolso aqui as coisas funcionam. E então a lista suja funciona desse jeito. Hoje a gente tem foi criada uma portaria muito controversa, inclusive, a possibilidade dessa pessoa que está na lista suja fazer um termo de ajuste de conduta, né, um termo administrativo de ajuste de conduta, e ele ir para uma lista de acompanhamentos. Né? Ele estaria flagrado na condição análoga de escravo, mas os seus efeitos estariam suspensos até que ele cumpra os compromissos que ele se comprometeu, as coisas, né, as tarefas que ele se comprometeu a fazer. Como se tivesse pago a sua dívida com a sociedade, não é que ele tivesse pago, mas ele estivesse em observação, cumprindo as obrigações que ele se dispôs a cumprir perante a inspeção do trabalho. Né?
essa nova lista suja, né, essa lista de acompanhamento, ela é controvertida, mas é um mecanismo também que algumas pessoas entendem que é salutar, porque traz uma série de benefícios também concretos que anteciparia algumas questões, por exemplo, que as pessoas teriam que ir até a justiça, conseguiria com esse termo de ajuste de conduta. É como se estivesse sendo revertendo, né? Bom, esse é o TRT Entrevista. Eu estou recebendo aqui no estúdio a professora de Direito da UFMT, a professora Carla Leal, e também juiz aposentado aqui do TRT de Mato Grosso. A gente está falando sobre trabalho escravo nos dias de hoje, nos dias atuais. É diferente da época colonial e a gente está trazendo aqui, tirando dúvidas também para você que está nos assistindo. Doutora, há também risco de que novas formas de explorações possam surgir com essa tecnologia que a gente tem visto por aí, como as plataformas digitais, por exemplo? Sim, nós temos, depois nós vamos falar sobre o evento que vai acontecer semana que vem, mas já existem pesquisadores pesquisando a possibilidade de enquadramento de alguns trabalhos em plataformas digitais serem considerados trabalho escravos. Tipo iFood, Uber, essas coisas assim? Também. Tá? Existe essa discussão, mas o que eu poderia te dizer hoje, com novas tecnologias, nós temos hoje, por exemplo, brasileiros que foram traficados para países do leste europeu, que estão submetidos à condição análoga de escravo, dando golpes, fazendas de golpes, estabelecimentos de golpes, ou seja, ele falando português, ele entra em contato com esses golpes que a gente está acostumado a tentativas de golpe, a receber diariamente. E existe já, né, pessoas que foram resgatadas nessas condições desse tipo de organização criminosa. Né, nós temos, por exemplo, trabalhadores que são submetidos à condição análoga de escravo, fábricas de cigarro clandestina, fábrica de bebidas clandestina. Né? Não sei se você acompanhou, mas essa semana, se não me engano, uma família inteira na China foi condenada à morte por conta de escravização de seres humanos com golpes eletrônicos. Né? Então, temos a gente tem que ficar muito atenta por conta dessas... O golpe também evolui, né? Também evolui. E até a forma de escravidão, né, também evolui com essas tecnologias. Com certeza. Surgem também, né, doutora? Com certeza. Tá, no recrutamento, principalmente. Principalmente. Porque se antes eu tinha a figura do gato, que eu já mencionei, que ia nas localidades mais pobres, né, recrutando pessoas para trabalhar, por exemplo, numa fazenda, num outro estado, normalmente pessoas do Maranhão, Piauí, esses onde o índice do IDH, né, de desenvolvimento humano é pequeno, são muito vulneráveis. Hoje nós já temos outro tipo de recrutamento. Por exemplo, nesse caso, no último caso aqui em Mato Grosso, né, nesse grande caso dos 563, eles foram recrutados via WhatsApp, via Facebook, Instagram, ou seja, comunidades que eram criadas recrutando pessoas, fazendo propaganda para virem trabalhar aqui em Mato Grosso. Então, a tecnologia, ela tem, sim, permeado essa escravidão contemporânea, não só na própria escravização, por exemplo, como eu falei, né, nos golpes por telefone, golpes eletrônicos e tal, mas também nas formas de recrutamento e manutenção. Mudaram, né, as formas de recrutamento. Antes vamos para uma fazenda, hoje vamos para o exterior também, né? Tem essas promessas também. Chega lá, a história é bem diferente. Tá, e como que nós, como sociedade, podemos contribuir para dar visibilidade para esse problema que existe? Como que funciona, como que a gente pode contribuir também? Porque sociedade também tem que estar junto, né, com a justiça. Claro, é responsabilidade de todos nós, né? Porque quando nós temos um ser humano, um membro da nossa comunidade, um membro da nossa sociedade escravizado, a lesão que está sendo causada não é só a ele. Ele tem uma lesão individual, correto? Sim. Mas tem uma lesão que a gente chama de dano moral coletivo, uma lesão coletiva. Porque eu estou pegando um semelhante meu, né? A pessoa está semelhante a mim, um ser humano que, pela nossa Constituição, pelos documentos internacionais, dizem que é digno de todo o respeito. Sim. Né? E é submetido, então, à condição análoga de escravo, a condições degradantes, aquelas condições que eu já disse. Então, a sociedade ela tem que estar atenta. Primeiro,
sobre o que é, como é que é, e isso é o papel da universidade, é o papel de uma série de campanhas, né, políticas públicas que tentam fazer não só a repressão, mas também a conscientização, a prevenção. Então, nós, por exemplo, do Projeto Ação Integrada, que é um outro projeto que eu participo, que tem a ver com o trabalho escravo, nós qualificamos trabalhadores egressos da escravização e comunidades vulneráveis. Nós, por exemplo, acabamos de qualificar pessoal da saúde, agentes, né, da saúde e do serviço social, da assistência social, para que eles saibam o que é, saibam identificar e como denunciar. Não só o trabalho escravo contemporâneo, mas também o tráfico de pessoas, que são coisas que andam sempre paralelas e a gente não se atenta a isso. Doutora, então vamos falar, porque essa semana nós teremos um evento científico que é uma referência sobre esse tema que a gente está falando aqui. Quais são as principais discussões desse evento? Qual a importância de trazer esse evento também aqui para o TRT? Como que vai ser? Eu queria que a senhora dissesse para a gente. Nós vamos receber aqui a 18ª reunião científica do Grupo de Pesquisa Trabalho Escravo Contemporâneo, GPTEC. Então, essa é a 18ª, então a gente já tem aí uma grande tradição, né? Esse evento, ele é realizado, o GPTEC, né, esse grupo de pesquisa, ele é sediado num núcleo que existe na Universidade Federal do Rio de Janeiro, liderado pelo padre Ricardo Rezende, que é professor de lá da Sociologia, e o professor padre Ricardo Rezende, lá professor padre Rezende, ele então organiza essas reuniões. Essas reuniões, a que nós vamos ter aqui, as outras também que já ocorreram, elas são reuniões técnicas, né? Ou seja, as pessoas vão vir apresentar as pesquisas que elas estão realizando ou acabaram de realizar. Então nós recebemos acho que 51, 42 entregaram um trabalho, que já tem, isso vai virar artigo, vira livro depois. Então nós vamos ter 42 pessoas, 42, às vezes mais de uma pessoa, pesquisas sendo apresentadas e discutidas por seus pares. Né? A riqueza do evento, assim, não são palestras, nós vamos ter algumas, depois até posso falar do relator da ONU, que relator da ONU para escravidão contemporânea, para formas de escravidão contemporânea, que vai fazer uma palestra. Mas o objetivo desse evento é discutir pesquisas que estão sendo realizadas dentro e fora das universidades sobre o tema trabalho escravo e questões correlatas. Né? Então, por exemplo, tráfico de pessoas é uma questão extremamente vinculada. Né? Que uma das possibilidades do tráfico de pessoas, né, é justamente para submissão à condição análoga do escravo, para exploração sexual, para extração de órgãos, enfim, adoção ilegal. Mas o que nos interessa no caso, que é mais vinculado, seria a exploração sexual, que é uma forma de trabalho, e para submissão à condição análoga de escravo. Então, o tráfico de pessoas também está aí. E daí nós temos trabalhos dos mais variados temas. Né? Eu, por exemplo, vou apresentar, né, submeti, o meu trabalho foi aprovado e tal, com uma outra ex-orientanda, a gente vai tratar sobre os impactos na mudança climática, das mudanças climáticas na escravização de seres humanos. Né? Como é que o que está acontecendo com o planeta está impactando a escravização de pessoas. Nós temos pessoas, por exemplo, que vão discutir o trabalho escravo doméstico, trabalho escravo contemporâneo doméstico, né? Pessoas que vão discutir, como a gente começou a tratar da tecnologia, a possibilidade de você enquadrar alguns tipos de trabalho por intermédio de plataformas também, como trabalho escravo. Então, são temas que as pessoas são indagações que as pessoas que ficam inquietas com aquilo, né? Uns problemas que a gente se dispõe a pesquisar para tentar resolver. E para trazer realmente também, né, doutora, para a nossa atualidade, para entender como é importante a gente estar atento a todos esses sinais e entender a importância também da sociedade para poder, né, falamos como que a gente pode fazer para contribuir, para poder dar visibilidade para esse problema e entender que não é normal a gente ver uma outra pessoa vivendo em condição análoga à escravidão, trabalhando de uma forma indigna, né, se a gente pode dizer
dizer assim, e não fazer nada. Isso não é um problema meu. Sim, é um problema nosso e a gente precisa se importar, todos nós, com os né? colegas. Deixa eu só fazer um parênteses aí com relação, você disse, como é que a gente pode, além da prevenção, além da conscientização, das pessoas saberem o que é, saber identificar e denunciar, nós podemos, enquanto consumidores, por exemplo, deixar de consumir daquelas marcas que são... Sim. Né? Nós temos, por exemplo, a ONG Repórter Brasil tem um aplicativo chamado Moda Livre, onde você, antes de comprar sua roupa, pode olhar lá se a marca que eu estou comprando tá com verde, tá com amarelo ou se tá com vermelho. Entendeu? Então, o consumidor pode também ajudar nesse sentido. Sim. Nós temos alguns produtos, por exemplo, que já tem o selo livre de trabalho escravo, porque tem uma certificadora que foi lá, verificou que estava tudo ok e tal. Então, a gente pode priorizar, por exemplo, o consumo de produtos de empresas que a gente tenha certeza que não estão submetendo as condições análogas de escravo a outros seres humanos. Que importante, muito legal, né? Bom, chegamos ao final do nosso TRT Entrevista. Eu estou recebendo aqui a professora na área de Direito da Universidade Federal de Mato Grosso e também nossa juíza aposentada aqui do TRT, a professora ex-juíza também, Carla Leal. Eu acho que eu nunca falo ex, né? Porque para sempre será juíza, né, doutora, aqui. E falamos hoje sobre trabalho escravo nos dias atuais. Tem um evento vindo aí na próxima semana. Nessa semana, aliás, eu gostaria de dizer que foi uma honra recebê-la aqui e deixar a senhora à vontade também para fazer suas considerações finais, por favor. Eu agradeço, né, a oportunidade. Eu acho que esse é um tema que todo mundo tem que ficar preocupado, porque não é um tema distante, ele pode estar no apartamento ao lado. Né? Nós estamos com muitos casos, depois daquele caso da Madalena Gordiano em Minas, que veio a público, que foi divulgado nacionalmente, nós temos muitas denúncias e denúncias muito sérias, né, com relação, por exemplo, ao trabalho escravo doméstico, que é invisibilizado. A trabalhadora doméstica já é invisibilizada, né, o trabalho de cuidado, de uma forma geral, já é invisibilizado, ainda mais quando ele está em condição análoga à de escravo. Então, nós temos pessoas que, desde os 8, 9 anos, trabalham em casa de família, sem receber nada, como se fosse da família, adotadas entre aspas, mas nunca foram à escola, nunca tiveram acesso. Então, a gente também tem que ficar atento a isso, né? Porque o trabalho escravo contemporâneo pode estar ao seu lado. Né? Você tendo acesso ao que é o trabalho escravo contemporâneo, né? Pela legislação hoje, você consegue dizer, olha, tem alguma coisa estranha aqui, posso recorrer a um canal de denúncia, como a plataforma IP ou várias possibilidades, né, de telefones, para que eu faça essa denúncia. Então, eu posso não consumir o produto, né, oriundo do trabalho escravo, eu posso propagar o que é o trabalho escravo para as pessoas saberem e tal, e posso também ficar atento à situação ao meu vizinho, à minha fazenda vizinha, para saber o que é, se eu tenho alguém, né, um semelhante meu, sendo submetido a essa condição indigna. É importante a gente estar atento e é responsabilidade de todos também, nós. Né, doutora? Isso. Bom, eu gostaria de agradecer mais uma vez, deixo à disposição também para você que está assistindo a gente, você pode ver e rever esse bate-papo a qualquer momento, é só acessar as nossas redes sociais, @TRT Mato Grosso. Obrigada pela sua presença e até um próximo episódio aqui no TRT Entrevista. Até mais.